Olá, nono ano! Mais uma aula de História e continuaremos falando sobre o período da redemocratização do nosso país. Então, hoje o nosso foco é a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição. Essa lei maior de uma nação traz os nossos direitos e os nossos deveres, porque nós cidadãos temos direitos, mas nós também temos deveres a cumprir dentro da lei. Portanto, falaremos sobre temas transversais, temas como o racismo, o trabalho infantil, a questão do LGBTQIA+. Falaremos também sobre os direitos humanos, as condições das terras indígenas que estão dentro da Constituição. Vamos lá começar a nossa aula. Aqui são as nossas habilidades, na qual trabalharemos identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao Pacto da Sociedade Brasileira de combate a toda forma de preconceito. Discutir e analisar mudanças e permanências das causas e atitudes da violência contra populações marginalizadas, negros, indígenas, mulheres, LGBTQIA+, camponeses, pobres, com vista à tomada de consciência, empatia e respeito às pessoas. Temos que lembrar um fato muito importante na nossa Constituição. Vamos lembrar que nós temos nos 5 primeiros artigos da Constituição os direitos fundamentais que garantem a vida, a moradia, que garantem também que as pessoas não sofram preconceito, discriminação e que todos nós somos iguais perante a lei, sendo que nós temos o princípio da isonomia, tratar os iguais como iguais. Então, lembrem também que nós somos um país república, a República Federativa do Brasil, e nós temos 3 poderes que devem ser independentes e harmônicos entre si no momento das suas ações, das suas atitudes. Nós temos o poder executivo, que é o do presidente, o legislativo, que são os representantes que nós elegemos democraticamente e que criam as leis, e temos o poder judiciário, a justiça, e um exemplo maior é o Supremo Tribunal, Federal, que vai fazer valer a justiça. Temos também vários órgãos para montar essa máquina pública que beneficia a população e mantém a ordem de um país. Vamos então ver quais foram as vantagens e as primeiras garantias com a Constituição de 1988. Extraído do livro didático de vocês, nós temos aqui abaixo: foram garantidas eleições diretas, porque durante todos os 21 anos da ditadura militar, as votações eram indiretas, eram por indicação, principalmente o presidente da República, que sempre eram generais do Exército. A partir da Constituição, as eleições são diretas, ou seja, o povo escolhe os seus representantes. O voto passou a ser universal, é a ideia de sufrágio universal, o voto para todos. Nós sabemos que no nosso país, a partir dos 16 anos já pode votar, e a partir dos 18 anos o voto passa a ser obrigatório. E os idosos e analfabetos, o voto é opcional. Legalização dos partidos políticos, ou seja, nós temos o pluripartidarismo, são vários partidos. Extinção da censura aos meios de comunicação. Nós temos garantidos agora os direitos da liberdade de expressão, na qual não existe mais perseguição política, não existe mais proibições, censuras
principalmente as músicas, como nós vimos durante a ditadura, e aos meios de comunicação como jornais, rádio e televisão. Essa questão aqui é muito importante, que eu quero que vocês prestem atenção, nós iremos discutir mais à frente. Os indígenas tiveram assegurado os direitos às terras que ocupavam. As terras que eles já ocupavam, eles passaram a ter direito à posse da terra. A prática de racismo passou a ser considerada crime, um crime grave e inafiançável. As práticas envolvendo tortura foram condenadas e proibidas. Não se pode mais torturar preso. Foram assegurados os direitos de liberdade de expressão. Liberdade de expressão significa liberdade de pensamento. A jornada de trabalho foi estipulada em 44 horas semanais, ou seja, diminuindo o abuso do trabalho compulsório, do novo trabalho, de forma de trabalho escravo. Por quê? O trabalho escravo, ele foi abolido lá em 1888 com a Lei Áurea, porém, sempre existiram formas de exploração do homem pelo homem, formas de trabalho escravo moderno. Então, com uma jornada definida, os direitos do trabalhador passam a ser garantidos. Outro direito do trabalhador é de fazer greve. Isso no primeiro texto da Constituição, em 1988. Então vamos para o nosso primeiro tema transversal. Falaremos agora sobre os direitos humanos. Os direitos humanos é o que garante os direitos básicos para qualquer ser humano, independente do lugar que ele esteja vivendo no mundo. Nós temos aí questões de defesa dos direitos humanos, como os refugiados atualmente, que buscam abrigo em outros países, fugindo de conflitos ou de condições desumanas em seu país de origem, fugindo de guerras, fugindo da condição financeira, buscando uma vida melhor. Temos o direito de liberdade, de igualdade, de dignidade, de paz, de justiça, assegurados pelos direitos humanos. Por exemplo, os direitos humanos condena as formas de preconceito e racismo, condena a forma de preconceito e racismo, não só a questão racial, como também de gênero, de credo, de crença religiosa. Os direitos humanos tentam defender o ser humano em todas as suas condições, para que ele tenha dignidade. Então todos nós, como diz no nosso artigo 5º da Constituição, somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí, é importante lembrar que direitos humanos não é para defender bandido, como é defendido por algumas categorias. Os direitos humanos é para defender a todos os seres humanos que estão em condições de vulnerabilidade, que não têm condições de se defender sozinho. E um dos órgãos mais importantes do mundo, que é a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela tenta garantir que os direitos humanos sejam efetivos, eles realmente funcionem na prática. Dia 10 de dezembro é considerado o Dia, Internacional dos Direitos Humanos. Olha essa imagem. Nós vivemos agora ainda uma pandemia. A pandemia atingiu todos os países do mundo. E aqui nós percebemos nessa imagem muito forte que
todos nós tivemos que nos proteger contra a Covid, contra o coronavírus. Ou seja, o mundo, ele, por mais que tenha fronteiras, o ser humano, ele tem as mesmas necessidades básicas. E por isso ele precisa ser defendido. E é necessário ter os direitos humanos para essa defesa. Outro tema transversal é a questão do racismo. O racismo, ele está muito atrelado à ideia de preconceito, conceito preconcebido, quando a gente julga alguém previamente pela sua cor da pele. Então, o racismo, ele é crime, e ele é crime inafiançável, não se pode pagar fiança a partir do momento que ele é comprovado, e é um crime imprescritível. Se você comprovar que sofreu o crime de racismo, quem cometeu o crime será punido e não poderá pagar fiança, ficará recluso, ou seja, detido e preso sem poder ser libertado por uma fiança ou por um habeas corpus. Nós temos isso garantido na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, onde estão aqueles direitos fundamentais. O problema do racismo no nosso país, ele começa desde a história da formação do Brasil. Por quê? Durante mais de 3 séculos, quase 4 séculos, nós escravizamos. Foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil. E quem resistiu, fugiu e fundou quilombos, comunidades, para viver de maneira livre nesse país. Então, até hoje nós temos as comunidades remanescentes quilombolas, ou seja, são os descendentes dos ex-escravizados. E o que é necessário? Eu trouxe aqui 5 pontos que são necessários para que uma comunidade seja considerada quilombola e tenha o direito de manter as tradições para as gerações futuras, bem como ganhar a posse da terra. Primeiro, a comunidade, ela se identifica como descendente quilombola, abre um processo em órgãos regionais como o INCRA. Depois será elaborado um relatório com as características desta comunidade e esse relatório irá passar e ser analisado por um comitê. Posteriormente, o terceiro processo é ele ser aprovado e publicado, publicado em diário oficial, né? Sendo reconhecido como território quilombola. O quarto passo, depois de ser considerado e publicado, vai ser feita a análise do terreno, o tamanho do território daquela comunidade remanescente quilombola. Depois de demarcado, sairá o registro em cartório dando a posse da terra para a comunidade quilombola. Ou seja, é todo um processo que leva tempo. O nosso país, ele é burocrático, então é necessário demonstrar não só a cultura, mas também, para permanecer naquele território, tem que passar por todo esse processo devido legal, garantido na Constituição. E nós temos uma dívida eterna com os afrodescendentes. O povo brasileiro é a miscigenação do negro, do índio e do branco, ou seja, o europeu caucasiano, o africano que veio para o Brasil como escravo e o indígena, que é o nativo, o verdadeiro dono da terra. Essas questões fazem com que tenha uma questão estrutural e desafiadora no nosso país até os dias de hoje. O nosso país, ele é muito desigual. O vídeo deu uma travadinha aqui, vamos ver aqui o que eu consigo.
legal, tá passando, mas eu não consigo passar o slide para a próxima questão aqui. Voltou, vamos lá, né? Então, outro tema importante é a questão do empoderamento das mulheres. O nosso país, ele demorou muito para reconhecer, né, a mulher dentro da política, a mulher, a figura feminina com todos os seus direitos. Nós fomos condicionadas a ser submissas aos homens em todo o processo histórico da sociedade. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, quais são os principais fatores para esse empoderamento feminino. Estabelecer lideranças em todos os órgãos. A mulher, ela tem a capacidade de trabalhar em qualquer função, assim como o homem. Ou seja, a necessidade de igualdade de gênero. Tratar todos os homens e mulheres de forma justa no trabalho, respeitar e apoiar os direitos sem qualquer forma de discriminação de gênero, feminino ou masculino. Garantir a saúde, a segurança e o bem-estar de todos, os trabalhadores e trabalhadoras. Promover a educação, a formação e o desenvolvimento profissional das mulheres. Implementar o desenvolvimento empresarial e as práticas na qual as mulheres elas possam defender o seu empoderamento, promover a igualdade através de iniciativas dentro da própria comunidade onde ela conviva, mediar e publicar os progressos para alcançar a igualdade de gênero. Ou seja, nós mulheres temos que ter mais espaço na política, devemos ser respeitadas em todos os lugares que convivemos. E não precisa ser apenas uma questão de feminismo, e sim de respeito mútuo entre homens e mulheres na sociedade. Eu trouxe aqui esse trecho onde fala sobre os direitos humanos e a importância em relação às diferenças. Vamos ler aqui o primeiro trecho, o primeiro parágrafo. Discussão sobre diversidade e direitos humanos se inicia pela afirmação de que uma sociedade justa é aquela que valoriza as diferenças e se enriquece com elas, promovendo igualdade de direitos, o que não significa atender a todos do mesmo jeito, mas considerar as necessidades e as singularidades de cada um. Agora vamos falar aqui do artigo 231, porque no momento atual do nosso país, nós temos aí a questão da terra indígena, chamado marco temporal, que estão tendo manifestos e aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão. Então, dentro da Constituição, desde quando foi promulgada em 1988, o artigo 231 garante o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras, que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Para garantir a terra, é necessário defender o povo indígena dos grileiros, dos poceiros, dos mineradores, dos exploradores de madeira, porque eles são os povos da floresta. Eles são os verdadeiros defensores da sua terra. Eles têm os seus descendentes para viver ainda desta terra. Então deve ser garantido não só na lei, como na prática. Por isso que o marco temporal é uma questão atual que eles estão tentando manter as suas terras por direito.
Outra questão é o trabalho infantil. Dia 12 de junho é o dia considerado, né, contra qualquer forma de trabalho infantil. Criança é para estar na escola, porque o ensino ele é garantido, e buscando, né, o seu conhecimento para um futuro melhor. A partir daí, nós temos que entender que na Constituição o trabalho infantil é crime. É necessário que a criança tenha lazer e estudo. Então, no Brasil, ainda existem cerca de 1.800.000 crianças entre 5 anos e 17 anos trabalhando de forma ilegal para colaborar, para ajudar na renda familiar, principalmente as crianças que vivem em locais mais isolados, crianças que também estão sujeitas a condições de miserabilidade nos grandes centros urbanos e acabam tendo que trabalhar para ajudar no sustento da família. Só que é proibido, é ilegal. Nós temos que garantir que as crianças e os adolescentes estudem para ter um futuro melhor. O adulto é que deve ir buscar o sustento da família. Colaborar, trabalhar externamente é trabalho infantil. Você ajudar nos fazeres domésticos, mas não na função de um adulto, é uma questão diferente, não é? Mas você ter que trabalhar como um adulto fora de casa é trabalho infantil. São trabalhos em carvoaria, são trabalhos em plantações. Então, a enxada não é para a criança. Reflitam. Outra questão transversal atual é devido ao preconceito e à discriminação com algumas classes devido à sua opção sexual. Então nós temos a sigla LGBTQIA+, que significa o L de lésbica, o G de gay, o B de bissexual, o T de transexual ou transgênero, o Q de queer, o I de intersexo e o A de assexual. E o maisinho seria o que pode vir, né, a ser configurado a seguir na sociedade. Vamos ver como vem sendo a luta desse grupo chamado LGBTQIA+. Somente em 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu todo cidadão como forma de ter direito e escolher como ele deve ser chamado. Por exemplo, ele pode mudar a razão social do seu nome, ele pode mudar o seu nome, sem precisar fazer nenhuma cirurgia e nem precisar de uma decisão judicial para isso. A transexualidade ainda era considerada pela Organização Mundial da Saúde um distúrbio mental até o ano passado. Lógico, né? O ano retrasado, no caso aqui, que esse slide é um pouquinho mais antigo. E no Brasil, o Conselho Federal de Medicina ainda não reviu o entendimento sobre a questão. Vamos ver quais foram as conquistas. Primeiro aqui, o casamento em 2011 no Brasil. Casamento homoafetivo passou a ser permitido, a união estável. E em 2013, o casamento entre ambos os sexos, o mesmo sexo, perdão. A cirurgia de redesignação sexual foi regulamentada em 1997, sendo que a primeira já tinha acontecido em 1959. Em 1830, lá na época do nosso império, né, as relações sexuais homoafetivas eram consideradas crime no Brasil. E só em 1985, no finalzinho da ditadura militar, é que a homossexualidade deixou de ser considerada doença, porque era considerada doença até a época da ditadura militar no Brasil. Somente em 2018, o STF reconheceu
o direito de mudar o nome na identidade e no registro, na certidão de nascimento. A transexualidade ainda era considerada pela OMS um distúrbio, como nós comentamos no slide anterior. Ou seja, a luta ela ainda continua, principalmente porque existe uma camada da população homofóbica que comete tanto crimes físicos, de agressão física contra essas pessoas que fazem parte do grupo do LGBTQIA+, como também crimes verbais, ou seja, ofensas verbais. Então, devemos respeitar uns aos outros, porque o crime de homofobia e o crime de discriminação está previsto na Constituição e deve ser punido quem comete. Então, aqui são as fontes que foram utilizadas. Reflitam sobre esses temas, critiquem, tenham posicionamento e resolvam a atividade do próximo vídeo. Até a próxima!